Glória a Deus. O Espírito Santo tem algo muito especial para nós aqui esta manhã. E quando nós vínhamos para a igreja e aí eu comecei ali já a ser tomado pela palavra de Deus dentro do carro, e a Samara olha para mim e fala, e eu falei, nossa, vai ser lindo o que Deus vai fazer hoje de manhã ali. E a Samara olhou assim e falou, como você sabe, criança né? Eu falei, porque ele me falou antes. E sabe, e ele falou que vai fazer, e quando ele fala, não tem jeito. Eu quero te sugerir essa semana que você ouça a palavra que foi ministrada aqui ontem à noite. Um testemunho de vida lindo do Caio. Ele é ministro da Assembleia de Deus, líder de jovens lá. Eu quero muito que você tire um tempo essa semana, vai estar nas nossas redes sociais, no Telegram. O Samuel vai mandar lá bonitinho. E por favor, ouça essa palavra, porque ela pode te impulsionar muito nesse tempo de aflições que nós estamos vivendo, amém? Vixe, vocês estão comigo? Amém, glória a Deus. E o pastor veio trabalhando a sério, eu até mandei um áudio para ele, né, pastor? O senhor não me mandou de volta, né? Me deixou sozinho. Me deixou sozinho nessa. Falou, pastor, me ajuda aí, porque o que eu prego? O senhor fez uma série. E ele falou, não, o tema é livre, né? Ele me deixa com o tema livre. Eu falei, o senhor fez a série, está trabalhando indo, bivocacionados, por onde nós formos fazer discípulos. E nós precisamos deixar isso fluir. Deus sobre nós, em nós e através de nós. E eu fiquei meditando nisso todos os dias, desde o convite para estar aqui esta manhã. E aí eu lendo o carrossel lá que o Samuel postou no Instagram, e ele colocou lá que Deus está sobre nós, né, para pregar, para curar e para libertar. E nessa palavra ela foi entrando no meu coração sobre cura, libertações. E comecei a analisar, nós estamos aqui há 6 meses pregando sobre o indo. E por que muitas vezes nós estamos paralisados e nós não conseguimos, né, sair da nossa zona de conforto, do nosso evangelho, não conseguimos às vezes transbordar esta graça de Deus que está sobre nós. Qual é o tamanho da graça que está sobre mim, sobre cada um de nós, a ponto que nós guardamos ela só para nós e não conseguimos externar isso e transbordar isso na sociedade. E esta manhã que o Espírito Santo nos trouxe é que muitas vezes nós estamos paralisados, porque sentimentos de mágoas, alguns sentimentos têm nos bloqueado, e nós não conseguimos externar o tamanho desta graça que está sobre nós. Pastor Igor Vieira, lá de Buritama, um grande amigo nosso, ele diz em seu livro que o comportamento é o espelho que reflete a alma. Quero que você anota isso no seu coração. O comportamento é o espelho que reflete a alma. Muitas vezes nós não conseguimos externar este comportamento da graça, porque a nossa alma ela pode estar abatida, contrita. E o objetivo com esse sermão é que o Espírito Santo, conforme nós formos aqui falando da palavra de Deus, ele vá gerando dentro do seu coração este tratamento, dentro da sua vida, essa reflexão, e que ele nos prepare para que indo nós possamos fazer discípulos. O livro do Igor chama O Colecionador de Mágoas. Ele só tem na internet, então depois se você quiser ver. E é o tema que eu deixei para nós esta manhã: O Colecionador de Mágoas. E partes desse sermão eu tirei algumas frases dentro desse livro, e o estudo está baseado também dentro deste livro. Então abra sua Bíblia em 2 Samuel 9 e vamos mandar marcha, que Deus está conosco aqui, amém? 2 Samuel 9 é a base do nosso estudo nesta manhã. Amém?
História de Davi, filho de Jonas, Mefibosete. Vai falar sobre Saul e você vai começar a se identificar dentro dessa história. Vamos ler a palavra de Deus. Um dia Davi perguntou: será que resta ainda alguém da família de Saul, para que eu use de bondade para com ele, por causa de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no pedindo que viesse falar com Davi. O rei perguntou: você é Ziba? Ele respondeu: sou eu mesmo, meu servo. Então Davi perguntou: existe mais alguém da família de Saul, para que eu use da bondade de Deus para com ele? Ziba respondeu: ainda existe um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Então o rei perguntou: e onde está ele? Ziba respondeu: ele está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Quando Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, chegou diante de Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Davi disse: Mefibosete. Ele respondeu: aqui estou às suas ordens. Então Davi lhe disse: não tenha medo, porque serei bondoso com você por causa de Jonatas, seu pai. Vou restituir a você todas as terras de Saul, seu pai, e você sentará sempre à mesa para comer. Então Mefibosete se inclinou e disse: quem é este seu servo, para que o Senhor tenha olhado para um cão morto como eu? Então Davi chamou Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo que pertencia a Saul, a toda a casa dele, eu dei ao neto de seu senhor. Você, os seus filhos e os seus servos cultivarão a terra para ele, e o recolherão os frutos, para que a casa de seu senhor tenha o que comer. Porém Mefibosete, neto de seu senhor, sentará sempre à minha mesa para comer. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Ziba disse ao rei: farei tudo o que o rei, meu senhor, ordenar a este seu servo. E assim Mefibosete passou a fazer as refeições à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Mefibosete tinha um filho pequeno chamado Mica. Todos os que moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Mefibosete morava em Jerusalém, porque fazia as refeições sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Amém? Espírito Santo de Deus, muito obrigado pela tua palavra, que se renova todas as manhãs em nossas vidas. Que hoje, ó meu Pai, o teu evangelho faça mais sentido em nossos corações. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Essa história ela é muito atual nos dias de hoje. Se nós pensarmos que a pandemia trouxe muitas mortes, causou muitas dores, ela também, com as suas variações, trouxe a depressão, e com essas variações aumentou muito as síndromes de pânico, o medo, o pavor. Aumentaram também muitos divórcios. Empresários que sonharam, montaram suas empresas, vieram à falência. E todas essas situações que acontecem no cotidiano, mas nesses últimos 2 anos, tem sido 1 ano e meio, tem sido mais frequente, trouxe muitas mágoas dentro dos corações. Essas perdas, elas nos machucam por dentro. E muitas vezes nós não conseguimos controlar e acabamos externando elas para fora. Nesse mesmo livro, o Igor vai dizer: o comportamento é o reflexo da nossa alma. A alma abatida, comportamento desanimado. Alma feliz,
comportamento contagiante. Alma amargurada, comportamento melancólico. Alma apaixonada, comportamento romântico. Então esse espelho da alma vai mostrar muito sobre os nossos comportamentos diariamente. O que nós estamos externando, ele tem muito a ver com aquilo que nós estamos carregando dentro da nossa alma, do nosso interior. Se você foi atraído pelo Espírito Santo esta manhã, o Espírito Santo vai começar a gerar isso no seu coração. Durante esta ministração, ele vai te lembrar de algumas situações que talvez estejam bem escondidas, que só você sabe, mas hoje ele quer curar você. Hoje ele quer liberar você desta prisão que tem te segurado e você não consegue avançar nos propósitos do reino na terra. Durante essa ministração ele vai te lembrando, porque há corações fechados, bloqueados, tristes, há pessoas aqui angustiadas. Mas Ele está aqui, Ele é o nosso Consolador e é Ele que vai atrair o seu coração esta manhã. Nós precisamos perdoar para sermos livres, para correr esta carreira proposta. Assim nós conseguirmos, fluir este avivamento que começa sobre nós, em nós e depois através de nós. O avivamento está dentro de nós, está sobre nós e dentro de nós, mas ele precisa fluir. E às vezes nós não conseguimos externar este comportamento, devido a muitas situações que a vida nos machucou e nos deixou paralisado de viver a essência do Evangelho na terra. Vocês estão me entendendo? Diga amém. Essa história ela está cheia de pontos de reflexão, mas nós só vamos se atentar a 3 esta manhã. E o Espírito Santo vai te trazer mais à sua memória situações que possam ter te causado feridas na sua alma. Primeiro, para você que está anotando, perdas nos ferem e causam mágoas. Segundo a Samuel 4:4 começa a história de Mefibosete. Acompanhe comigo a leitura. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Ele tinha 5 anos de idade quando de Jezreel chegaram as notícias da morte de Saul e de Jonatas. Então sua ama o pegou e fugiu. Aconteceu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Com 5 anos, esta criança, ela saiu do seu mundo perfeito. Ela entrou numa nova realidade da vida. Quando ele caiu, ele se tornou alguém manco dos pés. Nós entendemos que em outras versões que ele ficou aleijado. Independente da escolha dele, ele começou a enfrentar uma nova situação na sua realidade de vida. E as mágoas, muitas vezes elas são naturais. Nós não escolhemos muitas vezes passar por mágoas e sofrimentos, mas as mágoas podem acontecer no nosso cotidiano, diariamente, de maneiras naturais. E essa criança ela não teve culpa de nada, mas as suas brincadeiras, as suas atividades físicas, a sua maneira de viver, as suas expectativas já estavam sendo minadas por este acontecimento, por este acidente ocorrido na vida dele. Talvez você esteja aqui e já comece a identificar com alguém que muito cedo passou por algum trauma, algum sofrimento, e isso marcou a sua alma. Mas como eu falo das perdas, nesse mesmo dia, Mefibosete, além de perder a sua condição desse mundo perfeito de vida de uma criança, ele perdeu o seu avô e o seu pai. Ele perde as suas 2 maiores referências. No mesmo dia de tragédia na vida desse ser humano, acontece 3 catástrofes na sua vida.
Ele nasceu num estado de realeza, mas agora estava condenado a viver num estado de escravidão. Ele nasceu nesse estágio, nesse estado. O seu avô, um rei de Israel, o seu pai, um possível sucessor. Ele seria a terceira linhagem, um sucessor ao reino. Imagine ser um sucessor, ter na sua identidade real como príncipe, poder ser um rei de uma nação. Você já imaginou aí na sua mente todas as regalias? E nesse dia ele perde o seu avô, perde o chão, perde o reinado, perde seu pai. E quem aqui está aqui esta manhã que já perdeu um ente querido, um filho, um irmão, sabe do que eu estou falando? A perca, a morte, ela deixa uma lacuna em nossas vidas. E muitas vezes a saudade vem à tona, bate ao coração. E você começa a sentir, você começa a ficar abatido. Muitas pessoas olham os erros do passado e eles querem voltar lá. Eles querem voltar lá e consertar o que fizeram de errado ou deixaram de fazer com aquela pessoa. Mas sabe o que o Espírito Santo falou essa manhã ainda comigo? É que nós devemos pedir perdão, se arrepender. Mas Mateus, a pessoa está morta, como você sabe do arrependimento? E o Espírito Santo falou ao meu coração com a maneira que você se comporta com as pessoas que estão hoje na sua realidade. Sabe, eu não posso voltar lá e consertar o passado, que eu briguei com a minha mãe, que eu discuti com ela, que eu maltratei ela. Mas eu posso fazer diferente hoje na vida da minha sogra, do meu pai, dos meus filhos. E isso vai mostrar um verdadeiro arrependimento dentro do seu coração. Você pode ser curado de todas as feridas que o mundo causou e trouxe à sua realidade. Eu posso ser curado, eu estou sendo curado todos os dias. E o Espírito Santo quer continuar fazendo esta grande obra. A vontade dele é nos corrigir, é nos sarar, para que nós não venhamos a viver mais presos ao passado. E possamos, sabe, criar uma nova expectativa, voltar assim para o presente, criar uma nova expectativa boa no nosso futuro. A mágoa muitas vezes nos deixa aprisionada a um passado, muitas vezes a um passado triste, a um passado melancólico, e você deixa de viver o presente, o futuro de glória que Deus liberou sobre a vida de cada um de nós. A mágoa, ela surge muitas vezes de maneira natural, como eu disse, e você nem deu abertura, mas assim que você identifica ela, você deve tratar. A mágoa pode vir por acidentes, pode vir também por uma perda de um emprego dos seus sonhos, que tinha uma remuneração que tanto você desejou, mas ela pode vir por brigas conjugais. A mágoa pode vir quando nós não buscamos e também quando nós procuramos. Nós temos atitudes erradas e atraímos mágoas para as nossas vidas. Vocês estão entendendo? A dependência, a autodependência, o orgulho. Muitas vezes também eu anotei aqui, ministerialmente você pode atrair ou pode magoar ministerialmente também. Todas essas situações causam feridas e nos tornam colecionadores de mágoa. Então, primeiro ensinamento desta manhã: perdas nos ferem e causam mágoas. Segundo, deficiências, características físicas geram complexo e trazem mágoas. Anote: deficiências, características físicas geram complexo e trazem mágoas. 2 Samuel 9:3, ele vai dizer: então Davi perguntou: existe mais alguém da família de Saul para que eu use de bondade de Deus para com ele? Olha a resposta de Ziba: ainda existe um filho de Jonatas,
aleijado de ambos os pés. E como eu falei, Mefibosete era de uma linha real, neto do rei, filho de um príncipe. E quando você assiste na televisão falando dos reis lá do Reino Unido, né? As filhas do príncipe são as filhas, né? O pessoal segue, vê aqueles bebês, as roupas, tudo. Você vê aquele tratamento de realeza. Você vê como que é um neto de um rei, o tratamento que ele tem, como que a sociedade engrandece, vê a beleza. Imagine aí você vendo o neto de um rei. Você imagina ver ele como? Todo bonito, apresentável, bem vestido, cheiroso. Você imagina até o cheiro do quarto dele. Mas como Ziba apresentou Mefibosete ao rei, Ziba enfatizou a característica física dele. Ele mostrou Mefibosete como alguém, sabe, alguém sem cuidado nenhum. Ele mostrou Mefibosete como alguém aleijado, numa cadeira de roda. Mas eu imagino que ele descreveu ele sujo, barbudo, abandonado, cheirando mal. E muitas vezes nós nos sentimos assim, por ter alguma deficiência, que ela já está curada na eternidade, mas nós interiorizamos tanto isso, que nós ficamos paralisados ao passado e não conseguimos viver a nossa vida. Essas características físicas, as pessoas não se aceitam na sua forma, no seu biotipo, na maneira que Deus as criou, a sua cor, as suas características que formam o corpo de Cristo. As pessoas não se aceitam, e isso gera complexos e mágoas dentro da sua vida. E quando alguém fala de você, como que é? Quando alguém te apresenta a uma pessoa, o que ele enfatiza? Como ele enfatiza quem você é? Provavelmente a maneira que as pessoas estão te apresentando reflete como é o seu comportamento, mediante as suas características. Então, se você se coloca num complexo de inferioridade, você transmite esse comportamento. E quando você é apresentado como uma pessoa cheia de complexo de inferioridade. Vocês estão me entendendo? Mas o importante, a realidade não é como as pessoas te veem. A realidade é como você se enxerga, é como você se vê no seu interior. Por quê? Porque Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Você foi criado à imagem do Criador. Então não importa como as pessoas te apresentam, importa é como você está transmitindo a essência que está dentro de você. Você pode externar Gênesis 1:26 todos os dias, mas a escolha é de cada um de nós, de deixar o passado, de deixar as mágoas, de deixar as acusações do inimigo e viver o presente e objetivar este futuro de glória com o nosso Salvador. Você tem a essência dentro de você. Eu quero abrir um parênteses aqui, falando sobre isso, que o Espírito Santo está nos tocando aqui esta manhã, porque muitas pessoas não se aceitam. Muitas pessoas não aceitam a posição que Deus as trouxe na terra. Deus escreveu uma história linda sobre cada um de nós. Então, por exemplo, vou usar ministerialmente. A pessoa, ela canta, ela está aqui 10 anos servindo. Aí ela fala, eu cantava, eu pregava, eu dançava. Aí eu fui tirada do ministério e cortada. Muitas vezes ela entrou no ministério para cobrir uma lacuna que havia dentro dela. Ela não tinha aptidão para aquilo, mas ela queria estar à frente, ela queria ser vista, ela queria ser notada, ela queria ser amada.
E quando ela não consegue mais preencher este vazio, ela culpa as situações todas externas, mas ela mesmo não cai em si. Ela busca mágoas para a vida dela. E isso acontece no nosso cotidiano, nas nossas vidas. Pessoas atrás de profissões que Deus não desenhou sobre a vida dela. Pessoas que ficam obstinadas por valores, por dinheiro, por conquistas. Deus já deu tudo, entregou tudo na sua mão, e você continua lá, sabe, se perdendo com os valores da terra. Meu Deus, não tem a ver com aquilo que Deus te chamou para ser. Acorde hoje, o Espírito Santo vai te incomodar, porque Ele já me incomodou. Não volte atrás no seu passado, deixe o seu orgulho de lado, pare de querer conquistar as coisas que vai preencher uma lacuna terrena, porque só Ele, só Jesus Cristo pode preencher esta lacuna espiritual. A pessoa entra aonde ela não foi feito para ela, e ela cria complexo, e ela cria resistência, e ela fica ali aprisionada. Não houve opiniões de pessoas que estão ao seu redor, que têm posições privilegiadas para lhe aconselhar. Mas você precisa liberar perdão, eu preciso liberar perdão. Nós precisamos se perdoar muitas vezes, perdoar as pessoas. E nós precisamos evoluir no presente. Nós precisamos evoluir, deixar as feridas para serem curadas. Feridas na alma, ela não tem remédio. Ela não tem um remédio próprio assim que você toma e amanhã está bem, igual um resfriado e uma gripe. Mas Jesus, Ele continua sendo o remédio da vida. Jesus continua curando feridas. Sabe, eu vejo o pastor Carlos aqui, sexta-feira, eu estava com ele. Amém, pastor Carlos, mas você já estava no meu sermão, viu? Glória a Deus, meu amado. Sua esposa, Deus abençoe muito, Ale. E sabe, ele trabalha lá no hospital da Unimed, na Caldeira. E aí na folga dele, ele vai lá nas obras, ele trabalha como auxiliar na obra civil. E ele canta, ele prega, ele toca. E aí sexta-feira ele me chamou para ir lá comer churrasco na casa dele. E sabe, ele não sabe o tanto que eu como, né? É meu pecado capital, pastor Agula, eu não tinha contado para o senhor. E sabe, ele fez tudo isso. E aí ele me contando sonhos, projetos. E eu tenho que usar o exemplo dele, para quem o conhece. Na sua infância, ele começou a perder a sua visão, correto, pastor? E ele jogava bola. Eu lembro que um dia ele contou isso, que ele trombava, e todo mundo, brigava com ele, mas ele já não estava tendo mais a visão. E sexta-feira o senhor ainda falou algo. Eu fiz um golaço um dia no campo do Dona Amélia. Todo mundo, que golaço e tal, só que eu não vi nada. Foi isso, né, pastor? Ergue a mão aí para dizer que é verdade, senão nós vamos falar que eu estou inventando aqui. Misericórdia, pregador não mente, omite. Aí, está amarrado, não de Jesus. E o pastor Carlos, naquela motivação 100%, cara. Naquela motivação 100%. Sabe o que é isso? A deficiência não parou aí. Sabe, durante os anos, ele me contando pequenos pedaços da vida dele. Ele foi sendo curado das mágoas. Ele, a esposa dele, eles têm um testemunho de vida, meu Deus. Mas hoje está aqui alguém que foi curado, sarado, libertado. E o passado não pode o aprisionar mais. Meu Deus! Esse é o Evangelho de Jesus Cristo. Todos nós devemos abandonar nossos complexos e revelar o amor de Cristo a todos. A nossa identidade que está dentro de nós precisa ser externada.
Se você conversar um dia com ele, eu tenho certeza que você vai deixar muitos bloqueios da sua vida para trás. Eu tenho certeza disso. Terceiro ensinamento da manhã. Já cheguei lá à noite, hein? Traições. 2 Samuel 3. 2 Samuel 16, 3 ao 4. Amém? Vocês estão compreendendo? Então o rei perguntou: onde está o neto de seu senhor? Ziba respondeu: eis que ficou em Jerusalém, pois disse: hoje a casa de Israel me restituirá o reino do meu avô. Então o rei disse a Ziba: tudo que pertence a Mefibosete é seu. Ziba respondeu: eu me inclino e que eu encontre favor diante do rei, meu senhor. O que aconteceu aqui? Davi começou a ser perseguido, e o seu filho Absalão buscou tomar o seu reinado, e Davi fugiu com aqueles que sentavam à mesa com ele, com aqueles que estavam com ele. Mas Ziba não preparou Mefibosete para ir junto, e Mefibosete achou que ele também poderia ser um peso, analisando as palavras dele, para ir e fugir com o rei por não ter as pernas, por ser aleijado, desculpe. E Ziba se aproveitou deste momento e traiu Mefibosete. A traição, ela é doída em todas as dimensões. A traição, ela causa mágoas profundas. Imagine, Mefibosete estava agora encontrando um novo sentido na sua vida, saindo daquela prisão, daquela escravidão. E aí, quando está tudo melhorando, estão sentando à mesa do rei, de repente ele perde tudo novamente. Ele volta praticamente para o seu estado de escravidão. Você não tem nada, adquire tudo. Felicidade é 1000. Aí você está com tudo, perde tudo. Felicidade a 0. Mas Mefibosete, ele continuou ali. Ele permaneceu, ele não desanimou. Ele esperou o agir de Deus sobre a vida dele. E eu quero lembrar você que, independente das traições que nós passamos durante a vida, porque essa história, ela é real. As traições acontecem no nosso cotidiano, diariamente. Quinta-feira eu falava com um corretor, e ele falou: olha, tem que tomar cuidado para quem vai passar no nome as casas, as coisas, porque eu tive um amigo meu que passou a casa que comprou no nome do ente querido ali, da família, não queria passar no nome dele e tal, e depois de alguns anos eles se separaram, e a esposa não devolveu a parte que lhe cabia. Traições que acontecem todos os dias na nossa vida. Traições no relacionamento conjugal, traições entre amigos que nos machucam, traições no trabalho, traições entre igrejas, traições entre pastores, traições ministeriais. O membro que se sente traído pelo pastor que não o acolheu quando ele precisava, o pastor que também se sente ferido daquele membro que não estava com ele quando ele mais precisava. Eu estou com você, vocês estão comigo? Como eu falo minha sogra, né? 1000 ergue a mão, sim! Aí eu falo, só 10, no máximo. Não está nem entendendo, seu irmão. Mas é assim, é a vida. E o pastor, vocês estão comigo? 1000, pastor. Aí da hora que precisa, 5. Causa mágoas. Somos seres humanos. Mágoas.
o envolvimento com pessoas, promessas, expectativas. Eu não sei tudo que acontece aí no seu interior, mas o Espírito Santo de Deus que está aqui essa manhã, Ele o sabe. Ele sabe o que você passou até hoje, desde os seus 5 anos de idade até aqui. Ele sabe o que você passou. Ele sabe a mágoa que está dentro da sua alma. Ele sabe aquela ferida profunda que precisa ser sarada esta manhã, ou ao longo da sua história ainda, vivendo um propósito de vida. Mas hoje você está aqui porque a mesma igreja que machuca, ela tem uma parte da igreja que restaura. Ela tem uma parte da igreja que acolhe. Ela tem uma parte da igreja que te ama. Ela tem uma parte da igreja triunfante de Cristo, que não está preocupado com a terra, mas já vive os céus dentro da eternidade. Há uma igreja que está aqui hoje, intercedendo para que sua alma seja curada nesta manhã. Você é uma igreja restaurada. Você é uma igreja triunfante. Ou você é uma igreja machucada? Meu Deus. Se você for uma igreja machucada, não tem como você ter um comportamento para externar a graça de Cristo na sua totalidade. Mas Jesus quer curar igrejas machucadas aqui esta manhã, porque Ele é o dono da igreja e Ele nunca deixou Mefibosete, Ele nunca deixou aquele jovem desamparado, e acredite, Ele nunca vai nos deixar desamparados. Muitas pessoas ainda são resistentes, elas dizem: eu já perdoei, eu não tenho mágoa de nada. Mas a verdade é, quando você toca na ferida, é externado aquele sentimento que estava guardado lá no interior. Quando você toca na ferida de algumas pessoas, a dor vem à tona. Você vê no semblante, você vê nos olhos, você vê na reação das palavras, você vê na fuga de um sentimento. Dificilmente uma pessoa não tenha nenhuma mágoa, não carregue nenhuma ferida na sua alma. O Igor vai dizer ainda: as mágoas não avisa quando vem, entram sem bater a porta, estão apenas esperando uma brecha, um descuido, pode ser fatal. Esses sentimentos é o que nos bloqueiam de amar intensamente as pessoas como Jesus ama. Essas mágoas, essas feridas precisam ser tratadas para que nós possamos voltar a amar pessoas. Davi, ele chamou Mefibosete, ele tinha um acordo com Jonas, mas antes disso ele externou este amor, porque ele disse assim: será que resta ainda alguém da família de Saul? Ele não queria saber se era apenas um filho de Jonas, ele queria era amar a família real. Ele queria amar essas pessoas. Davi não estava fazendo acepção de pessoas, e eu preciso que você entenda isso essa manhã. Amar com intensidade, para que nossos sonhos não sejam minados e o nosso viver não seja paralisado. Essa história é uma tipologia. Essa história, ela é tão antiga, mas tão atual. Entre Mefibosete e Davi existe Ziba. Mefibosete pode ser cada um de nós. Ziba pode ser o nosso inimigo. E Davi é a pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo não faz acepção de pessoas. Não importa quanto você pode ter sido ruim na vida, não importa quanto você errou, não importa se você matou, se você roubou, o que você fez, não importa. Jesus, Ele quer te restituir tudo que foi roubado pelo inimigo. Jesus quer te restituir. Jesus é a figura de Davi nessa história.
E se hoje nós estamos aqui dentro desse cenário, como Davi usou de misericórdia e compaixão, Jesus também quer liberar esse acesso à mesa para todos. O que era importante para Mefibosete era estar à mesa do rei. Ele queria estar à mesa com o rei. Se você está aqui a um banquete, meu Deus, você está na mesa do rei. Você está na mesa do rei. E o que está te impedindo de sentar a esta mesa? Mefibosete chegou com medo, se você acompanhar o versículo 7, porque ele era de uma linha de realeza, e naquele tempo as pessoas, quem tomava o reino, matava toda a descendência. Mas Davi, na figura de Jesus, meu Deus, Davi olha para Mefibosete e diz: não tenha medo. Versículo 7 começa: então Davi lhe disse: não tenha medo, porque eu serei bondoso com você. Eu vou restituir a você toda a terra de Saul seu pai, e você sentará sempre à mesa para comer. E às vezes você chega na mesa do rei, e essas mágoas, essas dores, essas feridas não te deixam acessar o banquete que está liberado sobre cada um de nós. Quando no versículo 8, Mefibosete se inclina e fala a Davi: quem é este seu servo, para que o meu senhor tenha olhado para um cão morto como eu? Talvez você está aqui essa manhã e você ainda se sinta um cão morto na presença de Deus, mas Ele está aqui, você não foi destinado à escravidão, você foi destinado à liberdade com Cristo. Tome posse do seu direito de sentar à mesa do rei, não deixe que o inimigo te paralise. Você não é um cão morto, não, você é alguém escolhido para reinar na terra. Você nasceu num sistema de realeza, filho de Deus, criatura de Deus, mas filho através de Jesus Cristo. Não deixe que o inimigo te pare, por favor, não deixe. Não tenha medo. Jesus está falando esta manhã: não tenha medo, eu serei bondoso com você. Eu vou restituir tudo que o inimigo roubou. Eu vou restituir as terras. Eu vou restituir a sua pobreza espiritual. Eu vou restituir. E Deus, quando Ele fala, Ele cumpre. Você pode acreditar. Ele vai restituir sua dignidade. Ele vai restituir a sua realeza. Você é reis e sacerdotes com Cristo. Ele vai restituir tudo. Qual é a nossa parte? É aceitar, é receber. É aceitar o convite, é receber, é sentar à mesa do rei. É não ter vergonha das suas limitações. Nessa primeira parte, se você que ainda não recebeu Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, eu quero te convidar esta manhã. Você pode ficar no seu lugar, mas eu quero que você entenda que todas as mágoas que podem ter te paralisado na vida, hoje há uma porção liberada para que o perdão chegue dentro do seu coração. Jesus quer salvar você. Jesus pagou um preço por essas mágoas. Jesus derramou o seu sangue e Ele nos purifica de todo o pecado. Acredite nisso. A maioria das pessoas que estão aqui já tomaram essa decisão. Mas se você ainda não tomou, Jesus está aqui e Ele está te chamando. Ele está te chamando para ir no Palácio Real hoje. Assim como Ele falou: Ziba, vai lá ver se tem alguém, busque Mefibosete. Mefibosete veio, mesmo com medo, Mefibosete foi. Talvez você tenha medo de dar um passo de fé. Talvez você tenha medo de fazer uma confissão. Talvez você tenha medo de abandonar a sua vida que você julga como boa ou como ruim. Mas hoje vale a pena você fazer como Mefibosete, dar um passo de fé para se encontrar com o Rei Jesus.
Mefibosete estava numa cidade distante, escondida, vivendo com medo. Talvez você esteja dentro de um mundinho fechado, da opressão, da angústia, escondido. Mas hoje Jesus está te chamando, meu Deus, Jesus está te chamando. E você que já teve esse encontro real com Jesus Cristo, nós vamos finalizar em 2 Samuel 19. Nós vamos ler a partir do versículo 24, amém? Também Mefibosete, neto de Saul, desceu-se a encontrar com o rei. Ele não tinha tratado dos pés, nem aparado a barba, nem lavado as roupas, desde o dia em que o rei tinha saído, até o dia em que voltou em paz. Quando ele chegou de Jerusalém para encontrar-se com o rei, este lhe perguntou: por que você não foi comigo, Mefibosete? Ele respondeu: o rei meu senhor, ó rei meu senhor, o meu criado me enganou, porque este seu servo dizia: vou mandar preparar um jumento e montarei nele para ir com o rei, porque este seu servo é coxo. Além do mais, o meu criado falsamente acusou este seu servo diante do rei, meu senhor. Porém o rei, meu senhor, é como um anjo de Deus, que faça o que achar melhor. E eu dou uma pausa para você começar a meditar nesse versículo 28 comigo. Tinha havido a traição. Davi voltou e viu que Mefibosete era fiel, que ele não se deixou levar pelas circunstâncias da terra, pelos prazeres do mundo, que mesmo magoado, mesmo traído, mesmo ferido, ele se manteve. E essas características dele que é frisada mostrava que ele estava esperando o rei, que ele estava dedicado à volta do rei. E o 28 vai dizer: porque toda a casa de meu pai era digna de morte diante do rei, meu senhor. Mas o rei pôs este seu servo entre os que sentam à mesa para comer. Meu Deus, porque toda a casa de meu pai era digna de morte diante do rei. Eu era digno de morte, mas meu Senhor, o Rei Jesus, pôs este seu servo entre os que sentam à sua mesa para comer. Que direito ainda tenho? Que mais posso pedir ao rei? Então o rei disse: porque você ainda fala dos seus negócios, eu decido que vocês repartam a terra. Mas Mefibosete disse ao rei: Jesus, que ele fique com tudo, uma vez que o rei, meu senhor, já voltou em paz à sua casa. Será que você pode dizer esta manhã que o mundo fique com tudo, que Ziba, o inimigo, fique com tudo, porque a única coisa que nos resta é sentar à mesa do Rei Jesus? Será que você pode dizer que o mundo fique com tudo, as mágoas, o sofrimento? Porque o que me importa é um dia eu poder sentar à mesa do Rei Jesus. Naquele dia eu vou sentar com Ele, então nada mais me importa. Será que esta manhã você pode sentir isto comigo? O que te aprisiona, fique de pé. A equipe de louvor, o que te aprisiona? O que te aprisiona ainda? A traição foi explicada, mas Jesus foi traído como Davi foi traído, mas ele voltou, gente, ele voltou para o seu trono de glória.
Jesus voltou para o seu trono de glória e Ele quer que você permaneça para naquele dia você poder sentar à mesa dEle. Só que tem alguns aqui que não vai esperar aquele dia. Meu Deus, você vai viver a eternidade hoje, e hoje você vai se sentar na mesa do Rei Jesus. Comece a falar que o Espírito Santo, Ele está aqui. Comece a falar, o Espírito Santo de Deus está aqui. Ah, Jesus. Ah, Jesus. Comece a orar, Jesus. Não há outro igual ao Senhor, Jesus.